Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify ou pelas outras redes que a gente compartilha, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, que assim você nos auxilia a produzir engajamento e cada vez conseguir viabilizar a produção de mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a professora Cíntia Caetano. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui. Nós que agradecemos sua disponibilidade, né, de compartilhar seus pensamentos, suas reflexões conosco aqui no dia de hoje. A professora Cíntia Caetano, ela é mestre em pedagogia, ela é especialista em neuropsicopedagogia clínica, especialista em neurofeedback e também em psicomotricidade e análise comportamental. É autora do livro A Inteligência Emocional e o Cérebro Humano, uma nova perspectiva para enxergar suas emoções. E também o livro Relatório de Avaliação Neuropsicopedagógica, RAM da Anamnese Evolutiva, publicado pela WAC Editora. Professora, você publicou, então, o tema, né, de hoje é um artigo que você publicou na revista Sofia, número 104, revista Sofia, que é uma publicação da editora Teosófica, e já tem mais de 100 edições, mais de 20 anos essa publicação. É uma revista bimestral, disponível tanto na versão física, quanto também na versão digital. E na edição 104, então, foi publicado um artigo com o título Ressignificar e Perdoar, de autoria da professora Cíntia. Professora, então falar um pouquinho sobre o artigo. Eu vi que logo no início você descreve, você fala sobre o cérebro reptiliano, né? Você dá ali 3 conceitos. Para quem está familiarizado, isso é muito simples, né? Mas quem está nos assistindo, muitas vezes não está familiarizado com esses conceitos. E fala um pouquinho para nós sobre essa divisão aí. Como que funciona? Nós temos 3 tipos de cérebro diferentes. Vamos lá. Quando nós falamos de cérebro, nós estamos falando assim, de inúmeros pesquisadores que dedicam suas vidas, né, estudando e aprendendo como funciona o cérebro humano. Então, tem autores que dividem o cérebro humano em 42 áreas e outros em tantas áreas. Cada autor ele usa uma forma mais didática, né, através das suas pesquisas, de apresentar o cérebro humano para nós. E o MacLean ele fala dessa definição bem simplificada de 3 únicas partes do cérebro, né? Onde é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano ele é o primeiro cérebro a ser formado durante a gestação, né? Nas primeiras 12 primeiras semanas começa a nascer o cérebro do feto. E o cérebro reptiliano é esse primeiro cérebro a se formar. É o cérebro mais rústico que nós temos, né? É o mesmo cérebro que nós temos nos répteis, por isso que ele se chama reptiliano. Ele contém apenas a parte do tronco encefálico e cerebelo, ou seja, é um cérebro que nos dá o instinto de sobrevivência, lutar e fugir, respirar, batimento cardíaco, é a parte do cérebro responsável por nos manter vivos. Ou seja, é a parte mais rústica, mais simplificada do nosso cérebro. Logo após o reptiliano, que é um cérebro mais com um formato um pouco achatado, que é o mesmo formato da cabeça dos répteis, né? O jabuti, a tartaruga. Então, todos têm uma cabeça mais achatadinha. Não é igual a cabeça do ser humano redonda, né? É uma cabeça mais achatada. Esse é o cérebro reptiliano, porque ele é composto apenas do tronco encefálico e o cerebelo. Logo depois, a parte de cima, uma segunda camada é o cérebro límbico, é o cérebro dos mamíferos. Todo mamífero, estou aqui com o meu cachorrinho aqui do meu lado enquanto eu faço a live com vocês. Todo mamífero ele tem um cérebro um pouquinho menor do que o cérebro do ser humano. Por quê? Porque ele tem o cérebro reptiliano e o cérebro límbico. O cérebro límbico é o cérebro das emoções.
facilmente nós conseguimos perceber isso, que o cachorrinho fica muito feliz quando o seu dono chega em casa. O gato ele ronrona de tanta alegria quando o seu dono está ali, quando ele está um tempo considerável sem estar na presença do seu dono. Eles fazem a mesma festinha para os seus filhotes. Eles têm uma questão muito emocional envolvida no seu dia a dia. O meu cachorro ele fica de mal comigo quando eu viajo. Eu volto de viagem, ele fica meio chateado, ele faz aquela festinha, mas depois ele lembra: você me abandonou aqui, eu estou chateadíssimo com você. E ele faz pirraça, ele faz xixi dentro da casa, coisa que ele não faz no dia a dia dele. Ele vai lá e faz xixi nos cantinhos da casa para dizer: eu estou chateado com vocês. Por quê? Porque o cachorro fica deprimido, ele fica triste, ele tem o cérebro emotivo, o cérebro da emoção, o cérebro, né? O cérebro reptiliano e o límbico. Então, o límbico dá essa propriedade de ter emoção, de sentir alegria, tristeza, euforia quando o dono chega, ok? Aquele espírito de pegar aquele gato e corre atrás do gato. Isso aí é o cérebro límbico do animal. E aí a gente vê o cérebro do nosso cachorrinho um pouquinho maior que o cérebro da tartaruga, um pouquinho mais alto, ok? E aí a gente vem com a terceira camada, a terceira parte, que é o neocórtex, que aí a gente vai ter uma coisa bem mais alta aqui, né? O cérebro do ser humano. O cérebro neocórtex, ele é o cérebro do processamento, ele é o cérebro da inteligência, é o cérebro racional, é o cérebro que pensa, que toma decisões. Poxa, hoje está calor, então eu vou botar uma camiseta. Hoje eu não estou bem, eu não vou para esse lugar. É o cérebro que pensa, que raciocina, que não se joga na frente de um carro. Né? Por quê? Porque é um cérebro que tem um processamento de perigo, né? Tá escura essa rua, não vou passar por aqui, eu vou caminhar pela rua que tem mais iluminação. Então, é um cérebro que tem um processamento, principalmente da região frontal, né? Que é o processamento e a tomada de decisão. Então, o cérebro neocórtex, ele é o cérebro do raciocínio. Só nós, seres humanos, somos compostos pelos 3 cérebros, né? Porque depois do cérebro límbico vem o neocórtex, o cérebro que nos faz pensar e raciocinar. Então, o MacLean ele faz essa divisão muito simples, que torna as coisas muito práticas, né? Porque se a gente olhar alguns autores com 42 áreas cerebrais, a gente fica assim, meu Deus, eu não vou entender como funciona o cérebro humano nunca. E, na verdade, o MacLean ele facilita, né? Nos dá essa definição de 3 cérebros. O cérebro do reptiliano, límbico e neocórtex. Você começa o artigo, Cíntia, então comentando, né, sobre esses 3 cérebros que você acabou de explicar de maneira bem didática, e você diz assim, né, que o cérebro consciente esquece a informação, mas que o límbico e o reptiliano não esquecem. Então, isso teria a ver com a questão dos traumas, ou de mágoa, ou de rancor, que nós tenhamos em relação a questões do passado e assim por diante? Exatamente, porque assim, o nosso agora, né, a nossa memória de trabalho, né, a gente pode até esquecer, mas nós temos um cérebro límbico que possui uma região chamada hipocampo. As zonas hipocampais do cérebro, elas dão conta do registro da informação, mesmo que na memória de trabalho, no seu dia a dia, você esqueça. Essa informação ela está registrada e ela explica muito do comportamento. É isso que muito psicólogo faz nos seus trabalhos de aconselhamento, né, nas suas terapias. Porque eu tive uma experiência muito forte em relação a essas zonas hipocampais. Eu até relato, conto a história, né, no meu livro, que foi algo assim que mexeu muito comigo e me fez compreender na prática, na realidade, na prática, como funcionava essa questão dos registros de memória e do esquecimento. Por quê? Porque todo trauma, ele dói. E ninguém quer ficar em cima desse trauma lembrando todo dia. Algumas pessoas, por causa do ressentimento,
todo dia lembra do que doeu, todo dia lembra da raiva que passou porque uma pessoa feriu. Mas às vezes o trauma doeu tanto, foi um trauma de infância, principalmente os de infância, né? A criança não sabe como lidar com aquilo e ela prefere deletar, apagar da memória de trabalho, esquecer que esse trauma aconteceu. E aí o registro ele foi colocado nas zonas hipocampais e aquela criança cresce completamente alheia ao que aconteceu, porque ela decidiu não lembrar. Mas o registro hipocampal daquele trauma, ele existe. O cérebro humano, ele é lindo e perfeito, né? Quando a gente pergunta, ele dá conta de buscar a resposta. E quando você pergunta para o cérebro, ele vai nas zonas hipocampais até encontrar a resposta. Isso é fantástico quando a gente vê o cérebro humano proporcionando isso para nós. E é o que os terapeutas fazem, eles acessam esses registros de memória. Tem várias formas de terapia, tem através de PNL, tem através de regressão, tem através de hipnose, tem várias técnicas que proporcionam essa retomada aos registros de memória que nós, no nosso dia a dia, esquecemos ou decidimos esquecer. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a professora Cíntia Caetano sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 104, com o título Ressignificar e Perdoar. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a professora Cíntia Caetano sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 104, intitulado Ressignificar e Perdoar. Professora, sobre o título, então, do artigo, pensando em toda a contextualização que você realizou no primeiro bloco, né? Então, sobre o nosso cérebro, sobre essas três zonas, né? essa divisão, sobre essa proteção da nossa mente de deletar o trauma, né? Deletar a lembrança do trauma, mas o trauma continua ali, né, nas subcamadas e vai continuar afetando nossas emoções, nosso jeito de agir no mundo, nosso sofrimento, nossa dor. Pensando no título do artigo, como ressignificar? Como fazer para que isso, para que a nossa mente, para que na nossa vida tenha uma nova abordagem, né, um frescor? Como é que a gente volta lá e transforma aquilo, né, transmuta todo esse trauma, essa experiência, de maneira benéfica para o nosso bem viver? Bom, vamos lá. Falar de primeiro o que é o ressignificar, né? Ressignificar fala de trazer um novo significado. Então, a gente falou, né, no bloco anterior sobre a questão dos traumas, porque nós somos frutos do nosso passado. Muitas vezes nós não funcionamos de maneira correta, vamos falar como se nós fôssemos um objeto, um celular, uma máquina. Não estamos funcionando corretos, por quê? Porque tem algo internamente nessa máquina que está produzindo esse funcionamento errado, né? Então, nós precisamos, primeiramente, o primeiro pilar da inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Precisamos conhecer as nossas emoções, aquilo que a gente sente, saber que está ali. Né? Eu comentei no bloco anterior que os traumas, às vezes, a gente prefere esquecer, mas uma hora a gente descobre que existe um trauma. Então, nós conhecemos o problema. E agora? O que vamos fazer com ele? Temos uma das formas, que é o ponto-chave do artigo, é a questão do perdão. O perdão ele é uma chave para que a gente comece a lidar com esses traumas. Porque perdoar não é esquecer. Eu não perdoei, eu esqueci a dívida. Não é bem assim. Porque muitos vivem no ressentimento, lembrando todos os dias que foi ferido. Mas quando a gente fala de perdão, a gente não fala de negar a dor, mas a gente fala de tirar um peso que está fazendo mal para nós. Perdão é como se fosse uma carga, aquela carga nas costas, aquela mochila de viagem que você vai acampar, aquela mochila pesada.
A falta de perdão é a mochila. Você carrega ele todos os dias. E muitas vezes a gente precisa primeiro passo, pedir perdão para nós. Eu me perdoo por ter vivido isso, por ter permitido isso, por ter negado. E aí, quando a gente começa o primeiro passo do perdão, porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu não sei nem perdoar, eu não vou saber chegar naquela pessoa, talvez a pessoa não vai entender, né? Porque nós somos a nossa história. E quando a gente começa a mexer na nossa história, parece que a casa vira um caos. É um trabalho árduo, né? Então, o perdão ele tem essa fase do confronto. Não é que eu vou esquecer o que essa pessoa me fez. Não, eu já não sinto mais nada. Não é isso. A gente precisa. Não precisa que a outra pessoa peça perdão. Você precisa perdoar e liberar aquela pessoa. Porque quando que eu sei que eu perdoei? Quando eu lembro e não dói mais. É igual ferida que não está cicatrizada. Ela criou uma casca, mas se eu cavucar, tá tudo, começa a sangrar e parece que a ferida voltou toda de novo. Isso não é perdão. Essa ferida que você catuca, que está doendo por baixo, ela é um ressentimento, é qualquer outra coisa, menos perdão. O perdão é a ferida cicatrizada. Você arranca a casquinha e tem uma pele nova ali embaixo. Isso é perdão. Você lembra da circunstância, você lembra da dor. Meu pai me abandonou na infância. E aí passa uma vida inteira com aquela dor, né, da ausência, aquela culpa, por que você me deixou? E aí você tem uma opção, ou viver sofrendo no passado, ou redesenhar um futuro. Redesenhar aquilo que você deseja para daqui para frente, né? Então, o primeiro passo, se perdoe. Treina com você primeiro. Se perdoe. Porque quando a gente vê que nós erramos também em muitas coisas, nós precisamos de perdão. Então, se eu preciso de perdão, o meu próximo, o Charles também precisa de perdão, o meu pai precisa de perdão, a minha mãe precisa de perdão, todos que estão ao meu redor, mesmo que me feriram, me fez doer, que a dor ela não pode ser negada, aconteceu. Mas o perdão, ele vem para liberar, aconteceu? Sim, doeu pra caramba, doeu, mas eu não vou viver ressentida, sentindo dor todos os dias como se aquilo estivesse acontecendo de novo. E é isso que faz a gente ter uma qualidade de vida tão baixa. O nosso potencial ele é diminuído. Por quê? Porque vivemos ressentido, relembrando aquilo que dói o tempo todo, como se fosse aquele ratinho correndo em volta, correndo dentro daqueles brinquedinhos em círculos. Porque a gente passa o tempo todo vivendo a dor do ressentimento, a dor que nós vivemos. Então, primeiro fato, perdão não é um sentimento. Deixou de ser há muito tempo. Quem entende o quão libertador é o perdão, entende que é uma decisão. Eu decidi perdoar. Mesmo que aquela pessoa não venha até mim para me dizer que, não, realmente eu errei. Porque a gente se sente muito justiçado quando a pessoa fala, eu errei. Eu errei, e aí você fala, agora sim eu estou bem. Ela sabe que ela errou. Mas não é assim. O perdão é só a liberação. Me feriu, doeu pra caramba, eu senti uma dor horrorosa, mas eu quero perdoar essa pessoa. Porque só fere quem foi ferido. Então, provavelmente, essa pessoa também foi ferida. Senão, ela não feriria o próximo. Então, como eu entendo que só fere quem é ferido, só tem para dar, só entrega aquilo que ela tem para dar. Eu aprendi isso também. As pessoas dão aquilo que tem dentro delas. É como se se eu sou uma pessoa amorosa, uma pessoa com compaixão, uma pessoa, né, de bom agrado, que dentro do meu coração só tem coisas boas, por que eu daria agressividade para o próximo? Eu só dou aquilo que eu tenho para entregar. Então, se ela te entregou aquilo, uma palavra ríspida, ou um posicionamento que você não concordou, é porque ela só tinha aquilo para entregar. Perdoe. Decida perdoar, porque aí já deixou de ser um sentimento. Eu decido perdoar porque eu quero viver bem. Eu quero reeditar o meu passado. Eu quero, a partir daqui, viver um futuro melhor. Então, o perdão ele é uma chave. É uma chave vamos dizer assim, de libertação. Porque tem estudiosos que dizem que a falta de perdão dói como uma dor física.
Ele funciona nas áreas hipocampais, nas áreas límbicas, na amígdala cerebral, principalmente naquele cérebro que nós falamos lá no início, aquele cérebro límbico, o cérebro das emoções, ele fica adoecido se você não tiver resolvido com o seu passado. E uma das formas de nos resolver com o passado é o perdão. Eu faço um desafio. Se você tem algo não resolvido no passado, e você acha assim, esse negócio de perdão é coisa do pessoal aí da vibe de igreja, né? Tem gente que acha que é isso, né? Não. Eu corto o meu diploma aqui, ó, na live, boto em jogo o meu diploma. Cientistas já têm provado a eficácia do perdão, da liberação de perdão para largar o passado no passado e viver o futuro. Então, o perdão ele é uma chave mestra para a gente respirar e seguir em frente. Porque ninguém está livre de dor, ninguém está livre de passar um trauma. Mas como nós vamos lidar com esse trauma é o que vai fazer toda a diferença. E não é esquecendo, é reeditando, é dizendo assim, doeu pra caramba, mas eu aprendi, me fez mais forte, isso aqui não vai me matar, essa pessoa está liberada, deixa ela lá. Não quer dizer que nós vamos tomar café juntos, ok? Às vezes o relacionamento à distância é mais saudável para os dois, né? Então, não é tomar café junto de novo, porque tem gente que acha que perdoar é voltar a tomar uma xicrinha de café, é voltar a visitar a casa da pessoa, e não é. Às vezes, a distância é uma decisão do processo de pedir perdão. Eu te perdoo, siga em frente e vamos viver bem. Quando passa pela rua, você não vai sentir a necessidade de trocar de calçada. Você vai falar boa tarde, se quiser falar, e se não, segue. Mas não dói mais ver, porque tem gente que só de ver um ofensor, a garganta seca, transpira as mãos, e aí todo o sistema, né, reptiliano está... Por quê? Porque tem uma ferida. Então, precisa curar a ferida, arrancar as casquinhas e ver que tem uma pelezinha nova ali por baixo. E você... E ainda vou te dar uma notícia. Toda vez que você olhar, você vai lembrar que tem uma cicatriz. Nós temos as cicatrizes da nossa história e não vai mudar. É engraçado que tem gente que fala assim, Cíntia, você conta as coisas que você viveu, seu passado. Você fala rindo, eu falo porque não dói mais. Se doesse, eu falaria chorando, me vitimando. Mas não dói mais. Eu não sou o meu passado, eu sou aquilo que eu decidi ser. E que eu quero viver é o meu futuro, e um futuro melhor do que o meu passado. Então, o perdão, ele te dá essa oportunidade de reescrever e reeditar o seu passado. E você viver um presente de qualidade com inteligência emocional. Você fala também a pessoa se perdoar, né? Eu percebo muito isso, que às vezes nós nos culpamos de algo que a gente fez, e a gente fica carregando aquele momento para sempre na nossa memória. E a gente, né, no momento que está ali, que a mente está ociosa, você começa a se torturar por algo que aconteceu há 20, 30 anos, que já nem tem mais, nem significa mais nada, né, muitas vezes. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a professora Cíntia Caetano sobre um artigo de sua autoria, publicado na revista Sofia, número 104, intitulado Ressignificar e Perdoar. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.